Só clientes Claro tem Thiago Leifert como garoto propaganda. Veja só o recadinho que ele preparou pra gente. Depois do ilimitado para qualquer operadora, a Claro agora lança o Passaporte Américas. Você usa o seu Claro nos principais países das Américas como se estivesse no Brasil. Isso é novo. E o velho susto na conta depois das férias? Esquece. E aquela velha troca de chip na viagem? Acabou. E o velho... El código de Wi-Fi. Já era. Então tô dentro. Só R$ 9,99 por mês a mais no seu Claro Pós ilimitado. Claro, você merece o novo. Seja cliente Claro, você também. Procure o Espaço Claro, que fica na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco, ainda falando sobre psiquiatria infantil, contando com a presença aqui do Dr. Leonardo Duarte. A gente estava falando no primeiro bloco sobre os achismos, de tudo que a gente vê na internet. E você citou da parte de diagnóstico, né? De exames, de tudo mais. Então vamos começar a falar um pouco sobre os transtornos e os problemas de comportamento em si. Um TDAH, como que você fecha o diagnóstico de um TDAH? Eu acho que talvez a informação mais importante seja que a gente fala, TDAH é uma criança agitada que não para, né? Pô, mas não é só isso, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade, em primeiro lugar, é uma psicopatologia, começa desde a pré-escola. Então, assim, é óbvio que talvez, porque veja, a gente não está falando só de um diagnóstico. Eu tenho TDAH, não é só isso. Eu tenho TDAH, eu tenho um ambiente familiar escolar que é equilibrado ou não. Eu tenho uma doença sistêmica propriamente dita, de uma doença clínica na pediatria, por exemplo, bronquite ou qualquer outra que contribui para o meu diagnóstico. Então, assim, não é só eu tenho TDAH, não é só eu tenho uma infecção de garganta, né? Todo o ambiente familiar, o ambiente social, o ambiente escolar, tudo isso influencia no diagnóstico. A criança com TDAH, eu descobri que eu tenho TDAH com 14 anos. Tudo bem, eu posso ter passado por um tipo de dificuldade, ter mudado o meu ambiente social e familiar, que isso pode ter algumas características de desatenção. Mas o diagnóstico de TDAH é feito desde a pré-escola. São crianças que desde 3, 4, 5 anos, elas iniciam com um tipo de comportamento, que não é só uma desatenção, e não é só uma agitação, né? Existe, por exemplo, são crianças que elas têm um imediatismo, elas precisam de uma recompensa imediata, são crianças que realmente têm uma atenção diminuída, são crianças que têm uma agitação psicomotora, mas esse tipo de agitação, ele se manifesta e de desatenção em prejuízo em todos os ambientes. Não, ele só fica agitado na escola. Em casa ele é ótimo, ele é comportado, eu levo ele no shopping, ele se comporta muito bem, não me dá nenhum trabalho, não é condizente com o TDAH, quer dizer, porque a minha forma de comportamento, principalmente de uma criança, né, que adulto consegue ainda esconder um pouco por um tempo, criança não, né? Eu vou manifestar a minha agitação, a minha desatenção, a minha necessidade de satisfação imediata, a minha dificuldade de hierarquizar as coisas, ou seja, para mim tudo é importante, eu não consigo me programar para estudar para uma prova, mamãe, daqui a um mês, daqui a 15 dias, eu só quero saber o que vai acontecer agora, o que me satisfaz de amanhã. Então, o imediatismo, a procrastinação, ou seja, agora não, vou fazer daqui a pouco, agora não, vou fazer daqui a pouco, ou seja, é um grupo de sintomas que se manifesta em todos os ambientes e que promove um prejuízo. E aí sim a gente consegue fazer um diagnóstico. Porque senão, não, eu fiquei desatento porque eu vou fazer uma prova muito difícil, eu estou muito ansioso e eu tenho 12 anos ou eu tenho 16, 17 anos, vou estudar para o vestibular e agora eu estou desatento, tenho TDAH, vou tomar uma Ritalina. Não, não é assim que funciona e você está até se prejudicando, né? Tomando um remédio para potencializar as suas... Você falou uma coisa que é o que a gente mais vê hoje em dia. A gente, saindo um pouquinho da infantil, vamos puxar um pouquinho para a psiquiatria mais de adolescente, né? O que a gente mais vê hoje são esses jovens, né, na época do vestibular, tomando esses estimulantes, né, para poderem se concentrar cada vez mais, para poderem se darem o seu melhor, fazerem o seu corpo contribuir mais no momento do estudo. Isso é um absurdo. Assim, é doping, né? Doping intelectual, né? Assim, a Ritalina, que é uma medicação
disseminada em uso no nosso meio, que não deveria ser, visto que é uma receita amarela, uma receita controlada, que a gente só consegue pegar lá na vigilância sanitária no Rio, quer dizer, não é tão fácil você ter uma receita assim, um profissional, mas é uma medicação que é utilizado, talvez, das psicopatologias na infância, o TDAH seja uma das mais presentes, né? E ter uma resposta fantástica na criança com o diagnóstico. É uma medicação que tem um tempo de duração muito curto. Ela demora um pouco para fazer efeito e ela dura em torno de 4 horas, assim, mais ou menos. Ela tem alguns efeitos colaterais, como diminuição de apetite, como dor de cabeça, assim. E não é uma medicação robustamente estudada que causa dependência. Mas, assim, você usar a medicação para você diminuir o prejuízo associado a uma doença, a um transtorno, é uma coisa. Agora, você usar para se potencializar, primeiro porque assim, não sei se você vai concordar comigo, vamos dizer que eu e você, a gente vai... Você sabe falar alemão? Não. Nem eu. Então, vamos dizer que a gente vai fazer uma prova de alemão no domingo. Sei lá, daqui a 5 dias. Uhum. E aí, a gente vai fazer essa prova de alemão e essa prova de alemão vai definir o futuro. Só que eu não sei nada de alemão, nem você. Adianta mesmo? Você acha que se eu tomar o remédio, você não, e eu ficar mais atento, a minha capacidade de aprender alemão vai ser tão maior do que a sua? Ou seja, eu acho que o aprendizado, ele depende de outras coisas. E posso te falar uma coisa, assim, se a gente lembrar daquilo que você almoçou, por exemplo, há 15 dias atrás, você não vai lembrar. Mas se for um evento, se for uma festa, se for alguma coisa que chamou a sua atenção, aquilo talvez te lembre. Eu lembro exatamente o que eu almocei no dia que eu passei de ano, por exemplo. O que mostra que a atenção é muito voltada, muito mais para a motivação e para o sentimento que está envolvido do que uma função cognitiva propriamente dita. Então, para a gente aumentar a nossa capacidade de guardar as coisas, muito mais do que tomar um remédio, a gente tem que criar mecanismos de motivação. Se a gente conseguir se motivar para aquilo e criar um sentimento relacionado àquilo que a gente está estudando, é muito mais efetivo do que um remédio que altera nosso apetite, um remédio que causa alterações arrítmicas, é indiscutível, e pode pegar um adolescente, um adulto com uma cardiopatia e pode levar a um problema, isso pode acontecer, e que na verdade graves, tá? é efêmero, só dura um tempo, e que aumenta a sua capacidade de foco. Mas se também você não for motivado para aquilo, você está dirigindo uma Ferrari para poder andar um espaço muito ruim, né? Então eu acho que é necessário, eu acho que muito mais importante, a gente conversa muito isso na faculdade de medicina, quer dizer, da importância da gente criar mecanismos de motivação para o aluno estudar, né? De motivar ele a se relacionar sentimentalmente com aquilo, para criar uma motivação interior para aprender aquilo. Isso é muito mais efetivo do que um remédio que aumenta o seu foco durante algumas horas. Leonardo, gente, eu tenho mais um recadinho da Claro para vocês, mas no terceiro bloco a gente volta com mais assuntos para vocês sobre psiquiatria infantil e de adolescente também. Não sai daí. Você conhece o 4.5G, a internet mais rápida do Brasil? Fica ligadinho nesse vídeo para você entender melhor como funciona. Chegou o 4.5G da Claro, a nova era da velocidade. Até 10 vezes mais rápido que o 4G. É assistir a vídeos com mais velocidade, jogar online com mais performance e abrir fotos rapidão. Tudo até 10 vezes mais rápido. Chegou o 4.5G da Claro, o 4G mais rápido do Brasil, ainda mais rápido. Seja cliente Claro você também. O Espaço Claro fica na Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro da cidade. Ou então, no Shopping Boulevard.